Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Do livro de André Luiz, o Espírito e o Médium Francisco Cândido Xavier. Coordenação conosco, Alexandre Camargo. E nós estamos continuando aqui do capítulo 28. Efeitos físicos, né? O André Luiz está estudando fenômenos de materialização. Ele e o Hilário, junto com o instrutor, que é o Aulus, né? Que está ensinando, então, como se processa o trabalho de materialização. Tá? Eles estão em um apartamento, observando um médium que está num quarto, em transe, né? E a plateia que está na sala, né? Algumas pessoas que estão na sala, aguardando os fenômenos, né? Os espíritos amigos estão auxiliando para que o médium exteriorize as suas energias ectoplásmicas. A energia ectoplásmica é a força mediúnica, é a força magnética, é a força vital que nós temos. Por essência, é força mediúnica, porque ela é uma semimatéria e ela une o espírito ao corpo. É o laço que prende o espírito ao corpo, como diz no livro dos Espíritos. É o fluido elétrico animalizado, ou fluido magnético, é a mesma coisa, é o ectoplasma, tá? E aí nós analisamos a qualidade do ectoplasma que está sendo exteriorizado, né? E nós estudamos também, aqui numa rápida introdução, que para a materialização seriam necessários 3 fluidos, que o Aulus chamou de fluido A, os fluidos espirituais, vindos dos espíritos amigos, né? São energias próprias deles. Os fluidos B, que são as energias do médium, o ectoplasma, e da assembleia também, porque eles também fornecem energias, né? E o fluido C, os fluidos C, que são os fluidos retirados da natureza. Tá? Porque em toda a natureza, isso a gente vê nas obras também do André Luiz, né? Em toda a natureza, esses fluidos existem. Tá? O ectoplasma, ele é de todo ser da natureza, existe o ectoplasma, tá? Isso a gente vê no próprio livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Mas para o final a gente vai ver isso, que esses fluidos são próprios dessa relação espírito-matéria. Então, onde há vida, há esse ectoplasma, tá? Ok? E aí nós também analisamos, nós vimos com Aulus que os fluidos espirituais são os mais puros. Os fluidos da natureza são os mais dóceis. E os fluidos dos encarnados são os mais propensos a estragar os fenômenos, a provocar a dificuldade dos espíritos amigos, né? Para manipular esses fluidos. Por quê? Porque vão filamentos obscuros, oriundos das nossas indisciplinas, dos maus hábitos alimentares, emocionais e tudo mais, tá? Então, esses filamentos escuros nessa massa ectoplásmica que eles estão manipulando para produzir a materialização, esses filamentos escuros são resultantes dos nossos problemas, né? Nós, seres humanos, que adicionamos às nossas energias, que poderiam ser sublimadas, são energias de uma qualidade inferior, tá? Certo? Então vamos começar. Vocês já se localizaram, né? Então vamos dar início, né? Aí, só recapitulando aqui, o último parágrafo que a gente analisou, né? Garcês, um dos técnicos espirituais em serviço, pediu o auxílio magnético de Aulus, quer dizer, pediu ajuda de Aulus, porque o campo fluídico na sala onde as pessoas estavam lá aguardando
se fizer demasiado espesso. Quer dizer, o ambiente não estava bom, o ambiente não estava bom ali na sala, né? Estava muito pesado, muito espesso, né? Os pequenos jatos de força ectoplásmica, quer dizer, eles enviaram jatos de força ectoplásmica, pequenos jatos, fizeram um teste, né? Arremessados lá, até lá na sala, em caráter experimental, voltavam, né? Tornavam ao gabinete, ao quarto do médium lá, revelando forte teor de toxinas de variada classificação, né? E lembrando que o ectoplasma é a força nervosa, aqui no caso, né, dos encarnados, é a força nervosa do médium exteriorizada. Então, se você exterioriza forças desse jaez, dessa importância, né, parte dessa energia vai ser reabsorvida pelo próprio médium. Então, se você exterioriza forças assim, em ambientes despreparados, né, e você contamina o ectoplasma, que depois você vai reabsorver, então você pode causar prejuízos até fatais, em determinados casos, prejuízos até fatais para o médium. Você pode causar desarranjos psíquicos trágicos, vamos dizer assim, tá? Na química cerebral, que é uma química muito delicada, a química cerebral, né? A química do sistema nervoso. A Rose colocou aqui. Quer dizer que um espírito inferior não pode gerar ectoplasma? Veja bem, você tem o ectoplasma da matéria. Nós estamos falando do ectoplasma dos encarnados, tá? Existe o ectoplasma dos espíritos também. Só que ele é muito mais sutil, advindo do corpo espiritual, né, da relação do espírito com o corpo espiritual, só que ele é bem mais sutil do que o nosso ectoplasma, tá? Então aqui no caso, nós estamos falando dessa energia que os encarnados estão doando, né, principalmente o médium, e se ele é uma pessoa de hábitos inferiores, ele pode produzir muita energia, mas vai ter uma qualidade inferior. Vai ter uma qualidade inferior. Como a gente está vendo aqui, né? Nós já vimos semana passada e vamos ver um pouquinho mais ainda, tá? Os espíritos, como eu disse, eles também produzem o ectoplasma deles diferente, sutil, é diferente do nosso, né? Porque eles não têm um corpo físico. As energias que eles irradiam, pensemos assim, né? Os fluidos que os espíritos irradiam. Se forem fluidos inferiores, eles podem conseguir determinados resultados conosco, na ligação conosco. Podem conseguir determinados fenômenos na ligação conosco. Mas serão fenômenos condizentes com a qualidade deles, fenômenos de ordem inferior e com fins inferiores também, né? Os espíritos inferiores, eles produzem fenômenos físicos, por exemplo, combustão espontânea, né? Começar a pegar fogo em colchão, até colocando em risco a vida das pessoas. Fenômenos de poltergeist são fenômenos físicos de ordem inferior, provocados por espíritos de uma ordem inferior, né? Geralmente, quando a gente ouve falar de situações que estão existindo assim, são situações provocadas em processos de obsessão, né? Às vezes na casa tem uma pessoa que fornece ectoplasma e os espíritos que estão em torno estão utilizando o ectoplasma dessa pessoa, que ela produz em grande quantidade, provocando fenômenos de poltergeist, né? Que é espírito brincalhão, né? Polter é brincalhão e geist é espírito, né? Em alemão, né? Poltergeist. Então, você tem esses fenômenos de cair pedra no telhado, né? De quebrar coisas, estourar um copo sem motivo nenhum. Aí você tem várias coisas. Sumir objetos. A gente vai ver, acho que vai dar tempo da gente falar sobre fenômenos de transporte, né? Vamos ver aqui, tá? Então, eles podem produzir fenômenos
eles podem produzir fenômenos mais de ordem inferior, né? Os espíritos inferiores, utilizando as nossas energias junto com a energia deles, com a vontade deles, né? Vão produzir fenômenos inferiores, né? Com propósitos inferiores. Inclusive, por exemplo, uma coisa que a gente não considera muito, mas que são fenômenos físicos, né? Quando os espíritos começam a produzir doenças nas pessoas. E geralmente a pessoa que produz mais ectoplasma, o médium, ele tende a adoecer até com doenças físicas mesmo, né? Mas de origem transcendente e provocada por espíritos que estão ali obsediando, né? Tem casos de cânceres que podem ser produzidos dessa forma, né? Tem várias situações, problemas de pele. Você tem uma porção de coisas aí que podem acontecer, tá? De origem transcendente. Então, médiums, pessoas que nem sabem que são médiums, mas produzem muito ectoplasma, podem somatizar muito, de origem transcendente. Você tem uma somatização de origem emocional do próprio médium, da própria pessoa, né? Mas você tem também uma somatização de origem transcendente devido aos processos obsessivos que estão ocorrendo na vida dela, tá? Então, ok? Vamos lá? Então, continuando, né? É que as 14 pessoas reunidas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Ninguém ali mostrava bastante compreensão do esforço despendido pelas entidades. E ao invés de ajudar o médium, cada companheiro pesava sobre ele com inauditas exigências. Estão vendo? Então, a assembleia que estava aguardando os fenômenos, ao invés de ajudar, estava atrapalhando, né? Então, eles enviaram os raios ectoplásmicos lá para fazer um teste, lá na sala onde apareceria o agênere ectoplásmico, né? O espírito materializado, né? Para que as pessoas vissem. Só que elas não estavam ajudando nesse processo. E cada pessoa que ali estava, eram 14 pessoas, cada uma delas era um capricho diferente. Ou seja, cada uma delas estava fazendo exigências diferentes, querendo que o seu parente se materializasse, né? Cada uma delas estava enviando energias para o ambiente e para o médium, energias que não estavam ajudando. Por isso que nós precisamos de isenção, né? Nós precisamos de isenção de ânimo, né? Nós precisamos uma neutralidade, no caso aí, ou seja feita a vossa vontade, né? E não querer imprimir a nossa vontade, os nossos caprichos, as nossas exigências sobre o fenômeno mediúnico. Isso a gente pode também pensar numa reunião mediúnica de comunicação com os espíritos, de psicofonia. É a mesma coisa. A gente não deve chegar numa reunião mediúnica e começar a formular exigências e pedidos, né? O tempo todo ali pedindo que o meu parente ou o meu amigo desencarnado venha conversar comigo. Nós temos que estar ali para ajudar, para socorrer os necessitados, né? A Rose colocou, e como o médium pode saber se tem? Todos nós produzimos ectoplasma. A questão é o quanto de ectoplasma nós produzimos. Tem pessoas, isso é uma questão orgânica. Tem pessoas que vêm com um organismo mais apropriado, né, geneticamente para esse processo de uma produção maior de ectoplasma. Tá? Então é uma pessoa que vai ter uma sensibilidade diferente, podem ocorrer fenômenos diferentes, inclusive fenômenos físicos, não apenas, mas inclusive os fluidos dela podem se caracterizar de uma certa forma que se tornam propensos, inclusive, a fenômenos físicos, tá? Então, todos nós temos. Só que nós temos que aquilatar justamente a da qualidade dos nossos fluidos, né? Então, todos nós temos, ponto.
Se nós somos muito sensíveis, se somos muito, né, absorvemos muito o ambiente, a gente conversa com alguém já passa mal, quer dizer, é sinal que nós produzimos numa quantidade considerável o ectoplasma. A nossa mediunidade é muito sensível, entendeu? Então, assim, aí a gente vai caracterizando mais, é, de uma forma mais clara, a pessoa como médium, porque está aparecendo uma sensibilidade diferenciada. É o que a gente chama de médium, né? Aquele que aparece com a mediunidade melhor caracterizada, melhor delineada, vamos dizer assim. Né? Médiuns todos somos, ectoplasma todos nós produzimos, todos nós sentimos de alguma forma a influência espiritual, mas nós chamamos médium aquela pessoa que a mediunidade está aparecendo de uma forma mais evidente, tá? Então, nós precisamos cuidar da qualidade dos nossos hábitos, pensamentos, sentimentos, para que o que a gente produza não fique gerando sintonia apenas com o patológico, apenas com o doentio, apenas com a viciação, com os espíritos de baixa ordem, né? Até para que a gente se proteja. Nós vamos atender espíritos de todas as condições, mas dentro de uma saúde, dentro de um equilíbrio, em que a gente vai cuidando do nosso padrão vibratório. Isso é a nossa única proteção. Entendeu? Que se a gente não cuida então dessa qualidade vibratória, os nossos fluidos serão produzidos do mesmo jeito, só que gerando sintonia com o lado inferior apenas. Né? Então a gente captará muito mais doentes, necessitados, e a gente acaba adoecendo junto. Né? Tá? Ok, vamos lá. Tá ficando claro, pessoal? Qualquer coisa vocês vão colocando aí, né? Então, os participantes lá não estavam ajudando muito, né? Em face disso, o médium não contava com o suficiente tranquilidade e parecia um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões. Tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. A materialização de ordem superior tornava-se assim inviável. Tá? Quer dizer, a Assembleia estava criando uma tal dificuldade que o médium, muito sensível e fora do corpo físico, porque faz parte desse fenômeno, o desdobramento, né? A emancipação da alma faz parte de qualquer fenômeno mediúnico, a emancipação da alma, né? Maior ou menor. Então o médium estava fora do corpo físico, havia exudado, né? Havia exteriorizado o seu ectoplasma, né? E ele estava muito sensível e recebendo as alegações da plateia, os pedidos, os pensamentos desencontrados da plateia, que estavam recaindo sobre ele como aguilhões, como espinhos sobre ele, né? Tá? Então, eles acharam que a materialização de ordem superior, um fenômeno melhor caracterizado como um fenômeno de materialização, em que eles pudessem reconhecer a pessoa, né? Aquela materialização bem desenvolvida ali, como a gente vê às vezes algumas fotos que aparece até a fisionomia, né? Aquele agênere ectoplásmico, isso aí não seria possível. Eles acharam que não ia dar para fazer, tá? Você vê que os encarnados, os fluidos dos encarnados são danados, né? A gente é danado para estragar a festa, estragar o trabalho ali que está sendo realizado, né? Que os espíritos amigos estão tentando realizar. Isso por causa dos fluidos dos encarnados. Né? Por isso que a gente estava analisando na terça-feira, né? Que quem quer fazer valer só os fluidos dos encarnados, o ectoplasma dos encarnados, o magnetismo dos encarnados, achando que está fazendo grande coisa, não está fazendo grande coisa não. Os fluidos que deveriam predominar aí eram os fluidos dos espíritos amigos, pela adesão nossa a eles,
pela nossa adesão espontânea a eles, pela nossa anuência espontânea ao programa deles, pela nossa sintonia natural à frequência deles, dos espíritos amigos, né? Aí os fluidos espirituais deveriam prevalecer, né? E aí eles utilizariam os nossos fluidos equilibrados, dóceis, tá? Para produzir os fenômenos de auxílio, de harmonização, até de cura em determinados casos, né? De ajuda em tudo que eles quiserem. E, quiçá, também produzir fenômenos de materialização numa reunião de materialização, né? Tá? Então, nós é que somos o problema normalmente, tá? Os encarnados que precisam melhorar a qualidade do que oferecem, né? Teremos, disse Garcês, tão só o médium desdobrado incorporando a nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes, nada mais. Não dispomos do concurso preciso. Então olha que interessante, né? Cada parágrafo aqui é uma coisa nova, é uma coisa interessante, né? Eles não iam conseguir fazer a materialização propriamente dita, né? Mas havia ali duas senhoras que estavam doentes, que estavam precisando de ajuda. E certamente eram credoras da melhor ajuda que eles pudessem dar, né? Porque se não fosse, não haveria essa preocupação tão intensa, né? Mas eram credoras do melhor auxílio dos espíritos. E disse até o Aulus, não fosse as duas irmãs necessitadas, esse trabalho, por indisciplina dos encarnados, ele nem se justificaria, né? Mas nós temos lá duas irmãs que estão precisando de ajuda e eles estão então se movendo nesse sentido, né? Tá? Então vamos lá. O que queria acontecer então? O médium desdobrado, ele já está desdobrado, ele já está fora do corpo. O que queria acontecer? Ele iria incorporar a enfermeira espiritual que está ali ajudando, faz parte da equipe. A enfermeira iria incorporar no médium, veja bem, no médium fora do corpo, né? O corpo dele está lá dormente, em transe, né? Mas ela iria incorporar no médium fora do corpo, né? Para socorro às irmãs doentes. Tá? Esse é um processo que a gente vê não apenas aqui, a gente vê em outros momentos da obra do André Luiz, essa incorporação no plano espiritual. Né? A incorporação no plano espiritual. Em que o médium no plano espiritual, desdobrado, né? Ele sente a aproximação de um determinado espírito e há um acoplamento, né? Do espírito ou do perispírito do espírito, né? O perispírito com o médium, com o perispírito do médium, né? Então existe esse acoplamento e uma incorporação no próprio plano espiritual. Você vê que a mediunidade ela não vai existir só aqui na matéria, ela vai existir nos vários planos de evolução, como a gente falou na terça-feira. Tá? Aqui a gente só está engatinhando nesse conhecimento. Aulus auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do veículo físico para o corpo perispiritual do médium, que se mostrou vivamente reanimado, enquanto o veículo denso desceu à mais funda prostração. Tá? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Está havendo a incorporação, né? Estão preparando para a incorporação do médium receber fora do corpo físico a enfermeira. E o que o Aulus fez? O Aulus, através da ação magnética, né, das energias dele, ele transferiu certa quantia de energias do corpo físico do médium para o corpo perispiritual dele, que estava desdobrado. Tá?
Então ele fez como uma transferência ali de energias do corpo físico. Quer dizer o quê? Que ele iria precisar de energias um pouco mais densas, né? Ele ia precisar de mais energias que têm relação com o corpo físico. Então ele transferiu parte dessas energias para o perispírito, né? Isso é o que se depreende, né? Tá ficando claro, pessoal? Ok? Qualquer dúvida aí, ou quiserem acrescentar alguma coisa que a gente está esquecendo, pode acrescentar, viu? Esse aqui já foi, né? Tá. E aí o corpo do médium, né? Desceu à mais funda prostração. Por quê? Porque quem sustenta o corpo físico é o espírito. É o espírito através das energias da semimatéria, das energias que fazem a ponte entre espírito e corpo, né? Então, o que sustenta o corpo físico, o que sustenta a vida, é a presença do espírito com as energias que servem de ponte para a matéria, né? Para o espírito com relação à matéria. Eles estavam retirando parte dessa energia. O médium já estava desdobrado, já estava fora do corpo. Ele já tinha exteriorizado uma grande quantidade de ectoplasma. E aí o Aulus estava retirando um pouco mais de energia do corpo. Aí o que acontece? O corpo entrou em funda prostração, né? É quase como se estivesse morto, né? Mas não estava morto, né? Mas entra num estado mais profundo de doação, né? A Maria Lígia desconhecia este fenômeno. Como isso se manifesta no plano físico? Qual o fenômeno? O fenômeno de materialização, Maria Lígia? Ele se processa do jeito que a gente está falando aqui. Entendeu? A gente está justamente explicando como se processa esse fenômeno, né? Como é que os espíritos procedem e qual o resultado físico disso. Você está falando da incorporação do médium fora do corpo, é isso que você está falando? Nós já vamos ver o que vai acontecer aqui fisicamente, tá? A gente já vai ver o que vai acontecer, tá? Aí sua dúvida já vai ser desfeita. Então vamos lá. Amigos espirituais envolveram o corpo sutil do médium, o perispírito do médium, né? Amigos espirituais envolveram o corpo sutil do médium, fora do corpo, né? Do corpo físico, em extenso roupão ectoplásmico. Olha que interessante, né? Colocaram um roupão ectoplásmico em torno do perispírito do médium, né? Estava envolvendo o perispírito do médium, fora do corpo, né? Nesse roupão ectoplásmico, tá? E a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. Veja como é que o ectoplasma é uma energia, é a energia mediúnica, né? Porque através desse roupão ectoplásmico que revestiram ali o médium, né? Fora do corpo, né? Nesse roupão ectoplásmico, e a enfermeira espiritual, ela se uniu a ele como se ele fosse um marionete, assim, né? Ela tinha controle dele. Tá vendo como é que o ectoplasma... Na verdade é isso que a gente faz com o nosso corpo físico. Nós espíritos, com o nosso perispírito, nós usamos o ectoplasma que nós produzimos, né? Que nós temos em nós, e nós movimentamos o nosso corpo. É a mesma coisa. Entendeu? É o que nós fazemos com o nosso corpo. E o ectoplasma é que faz a ponte entre a nossa vontade, nosso espírito, nosso perispírito, nosso corpo espiritual, que é preenchido por essa energia, por essa semimatéria, que permite animar o corpo, dar ânimo ao corpo, animar a matéria, como diz no Livro dos Espíritos.
Os espíritos conseguem animar a matéria, né? Dar ânimo à matéria, certo? Ok. Então, aí a enfermeira ela conseguia comandar-lhe os movimentos, como que manietando ele, né? Através dessa junção que o roupão ectoplásmico está proporcionando, certo? O fenômeno se assemelhava à psicofonia, né? A psicofonia é a incorporação, né? É quando o espírito se aproxima e ele fala através do médium, a gente fala que ele incorpora, né? Então ele se aproxima, dependendo do caso, ele meio que se acopla ao médium. Em outros casos não há essa necessidade. Quanto mais elevado o espírito, menos ele precisa se acoplar ao médium propriamente. Ele consegue até uma certa distância, às vezes até de longe ele consegue influenciar a mente do médium e dar sua comunicação. Tem um capítulo, inclusive, aqui nos domínios da mediunidade que fala sobre comunicação à distância, né? Grandes distâncias, né? Tem um capítulo só falando sobre isso. Mas enfim, né? Então muitas vezes há esse acoplamento em que o espírito necessitado ele fica meio abraçado ao médium ali, ele fica perto, coloca um espírito perto do médium ali, e o médium começa a perceber, começa a sentir as sensações do espírito, as emoções, os pensamentos, e aí o médium começa a falar, né? O espírito começa a falar através do médium. É o que a gente chama de psicofonia, né? Tá? Então aqui está dizendo que é parecida, assemelha-se, né, à psicofonia. O médium ausente do corpo carnal achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplásmicos, imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Tá? Então, vamos lá. O que estava acontecendo? O fenômeno se assemelhava à psicofonia, com a diferença que normalmente na psicofonia você não tem esse roupão ectoplásmico. A coisa é utilizado o nosso ectoplasma, mas de uma forma mais natural, né? A gente exterioriza uma certa quantia de energia, os espíritos se sintonizam conosco, né? Entram no nosso campo de captação de pensamentos, tal, né? Tem até, é muito interessante, tem até no livro Libertação, né? No livro Libertação tem uma situação que eu acho bem interessante, né? Que um casal vai fazer uma consulta com um determinado médium, mas não era lá um médium muito equilibrado, não. Era um médium meio desequilibrado. Só que ele tinha lá os espíritos assessorando ele, né? Ele tinha os espíritos assessorando ele. Só que os obsessores do casal chegou antes ali, já fizeram um acordo com os espíritos que assessoravam o médium, que eles iam consultar, já falaram sobre o pagamento, tal, não sei o que, né? As gratificações que eles iam dar para os espíritos que iriam ser consultados, tal, e fizeram um acordão lá, né? Para prejudicar o casal, ou pelo menos para não ajudar, né, naquilo que eles estavam precisando, né? Era a Margarida, né, que estava muito obsediada, tal. Então os obsessores dela chegaram primeiro e já estavam fazendo um acordão lá com... Ou seja, era um fenômeno mediúnico de baixa condição, como a gente já conversou no capítulo anterior, né? Era um fenômeno de baixa condição. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: o médium, né, que iria ser consultado pelo casal, o que acontece? Ele começa a entrar em transe e ele começa a liberar o ectoplasma. Ele começa a liberar o ectoplasma,
né? Então o André Luiz vai narrando esse processo, né? E os espíritos que estão no seu entorno ali, os espíritos que servem a esse médium, eles começam, eles começam a aspirar o ectoplasma, né? Olha que interessante, eles começam a aspirar o ectoplasma, como se fosse uma neblina que começa a existir ali no recinto. Eles aspiram aquela energia, é a energia vital do médium, né? Ao mesmo tempo, é a energia nervosa exteriorizada. Então, a partir daquele momento, eles começam a entrar em contato mente a mente do médium com a mente dos espíritos que estavam ali absorvendo essa força mediúnica. Olha que interessante, né? E aí, então, o médium começou a captar os pensamentos dos espíritos que estavam ali para serem consultados. Só que a consulta foi aquela coisa improdutiva, né? Por quê? Porque já tinham feito aquele acordo no plano espiritual para que ela não fosse ajudada, para que não tivesse orientação nenhuma que pudesse ajudá-la, né? E o médium traduziu, né? Falou, estão me falando aqui que não tem problema nenhum, não, que é sempre os problemas físicos, não sei o quê, né? Deu uma despistada no casal para que eles não conseguissem o auxílio que eles estavam precisando. Mas o fenômeno me chama a atenção, né? Porque é assim, né? Nós liberamos a força ectoplásmica e os espíritos que estão próximos, né, que precisem se comunicar, eles, de alguma forma, né, entram em contato conosco através desse ectoplasma, tá? E nós acabamos sintonizando na frequência deles, tá? Ok? Então vamos lá. Ah, tá. E aqui a gente precisa comentar também que no finalzinho desse trecho aqui, pessoal. Então ele estava com o roupão ectoplásmico, né? A enfermeira acoplada a ele. Por que que ele precisava do roupão? Né? E com determinados apetrechos ectoplásmicos. Quer dizer, ainda tinha alguns apetrechos ali, que nós não sabemos exatamente o que. Imprescindíveis à permanência dele no recinto. O roupão e os apetrechos ali, imprescindíveis à permanência dele no recinto. Qual recinto? O recinto onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Então, o roupão com os apetrechos que eles colocaram, né, alguns aparelhos, a gente não sabe o que exatamente, né, energias específicas, a gente não sabe. Mas era para que ele conseguisse permanecer no ambiente onde estava sendo bombardeado por pensamentos contraditórios. Senão o médium não teria condição de permanecer. E o fenômeno, ou o que eles vão produzir, vamos ver na sequência, não teria condição de se efetuar. O tratamento para aquelas senhoras não se efetuaria. Né? Então ele estava ali como que uma roupagem de proteção, também que servia, né, de proteção, com apetrechos específicos que tinham essa função também, né? Certo? Então vamos lá. O medianeiro mantinha-se consciente, embora não devesse guardar depois, ao regressar ao campo físico, qualquer lembrança do ocorrido. Lembrando aqui, pessoal, que quem está consciente aqui no caso é o médium fora do corpo, tá? É o médium fora do corpo. Tá? Ele está consciente, certo? Mas quando ele voltar, o corpo dele, veja bem, o corpo dele está prostrado. O corpo dele está lá, dormente, na cama lá, deitado, prostrado. Né? Não está consciente materialmente. Ele está consciente fora do corpo. Quando ele voltar para o corpo, ele não se lembrará da ocorrência, nada do que ocorreu. Pode lembrar de uma coisinha ou outra, com algum esforço, mas é um fenômeno sonambúlico.
né? Uma mediunidade sonambúlica, ele está num nível sonambúlico, né? Em que há um maior desprendimento de forças, há uma maior emancipação da alma com relação ao corpo, tá? Então ele vai ter amnésia depois que voltar para o corpo. Enlaçado pela entidade generosa, ele alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar. Quer dizer, é um negócio sutil, né? Não é tipo uma roupa de astronauta, aquela coisa. É semelhante a uma túnica de luar, né? Certo? Então é algo bem mais sutil, né? Emitindo prateada luz, cuja claridade, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Tá? Então vamos lá. Essa roupagem é uma roupagem sutil, que emitia luz prateada, com claridade, né? Só que essa claridade, ela ia se apagando à medida que ele adentrava o recinto, né? O recinto onde estavam a assembleia, a plateia ali que estava observando o fenômeno, né? Tá? Até apagar-se, né? Chegando a apagar-se quase de todo, né? Não quer dizer que o roupão ectoplásmico se desfez ou deixou de existir, mas que a luz dele foi se apagando, né? Ficava nítida ali a necessidade de objetivo moral elevado em trabalhos dessa espécie. Tá? A posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa, no momento, não ajuda, informou Aulus. A posição neuropsíquica, né? Quer dizer, a atitude mental. E o que a Assembleia exteriorizava não ajudava o fenômeno. Só que isso aqui, pessoal, a gente não pode entender apenas como para trabalhos de materialização, né? Para uma reunião mediúnica do mesmo jeito, para uma reunião que visa o tratamento das pessoas, um trabalho de cura, né? Quer dizer, nós não vamos ter fenômenos de materialização, né, nas nossas reuniões mediúnicas, muito pouco provável, né? Quer dizer, o nível de exigência não é tão grande quanto de uma reunião de materialização, mas também ocorrem esses fenômenos de nós ou ajudarmos ou atrapalharmos, né? Ou nós fornecemos energias aproveitáveis ou não, né? Ok? Eles absorviam os recursos sutis, sem qualquer retribuição que pudesse compensar, de alguma forma, né, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Isso quer dizer o quê? Que a Assembleia só absorvia as energias, as emanações positivas, o trabalho que estava sendo feito, as energias elaboradas pelos bons espíritos só eram absorvidas. E não voltava nada em troca, vamos dizer assim, né? Só eram absorvidas as boas energias e eles expressavam energias doentias, vamos dizer assim, tá? Não havia um retorno nenhum, né? Não havia uma compensação, como ele coloca aqui, né? Sem qualquer retribuição que pudesse compensar de alguma forma a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados, né? Por isso é que as entidades, fazendo um paralelo aqui com as entidades vampirizadoras, né? É por isso que as entidades vampirizadoras não contribuem com nada, né? Elas só tiram de nós, né? As entidades vampirizadoras, elas não somam com as nossas energias, né? Elas só drenam as nossas energias,
Vocês entendem? É a mesma coisa. As pessoas despreparadas, você não pode contar com a energia delas. Elas só vão sugar da sua energia, né? Por isso que os trabalhos é um trabalho de doação. É que aqui no caso não se trata apenas de doar ou não, se trata de um fenômeno que eles querem produzir, né? Que não vão ter condição. Mas nos trabalhos de ajuda, se trata de um trabalho de doação. E a gente não pode nem ter expectativa de retorno, nem de gratidão, nem de cordialidade das pessoas, né? Porque frequentemente não virá mesmo, não virá, né? Então a gente precisa nem contar com isso, porque isso não... Às vezes um ou outro pode, né, dar algum retorno, né? Então aquilo que você vai fazendo tal, vai tendo um retorno. Mas a grande maioria apenas tira, né? Os trabalhos de ajuda, os trabalhos de doação que são feitos, né, espiritualmente, né? Tá? Por isso que tem que sempre haver o bom ânimo naqueles que trabalham para serem os doadores. Porque geralmente esses são em menor número. E a grande massa geralmente quer mais receber. Venha a mim o vosso reino, né? A grande massa quer apenas, né, na sua precariedade, na sua dificuldade, que não aprendeu ainda a utilizar a prece, a utilizar a boa leitura, né, a lidar com a mediunidade de uma forma equilibrada. Então é tudo necessidade, é tudo carência de informação, tudo carência de equilíbrio, de saúde. Então não dá para você contar com as energias das pessoas, né? Então, durante um longo período, elas vão precisar receber as energias, né? Algumas vão melhorando e vão se tornando doadoras também, né? Colaboradoras, doadoras, né? Então, mas não é o que acontece com todo mundo, né? Não é o que acontece, né? O ideal seria que se todo mundo fosse percebendo a necessidade dos bons hábitos, a necessidade da mudança de conceitos, a mudança mental, emocional, comportamental, né? Começar a irradiar o amor, né? Porque um paralelo também importante aí é que quando a gente está muito necessitado, a gente quer ser amado. A gente quer pessoas que nos amem, que nos cuidem, que nos tratem, que nos orientem, que nos ajudem, que nos sustentem e tal, não é? E precisa de quem ame, né? Precisa das pessoas que amem para que ela receba. Mas com o tempo, eu vou aprendendo a amar. Eu vou fazendo para os outros aquilo que antes eu pedia aos outros, exigia dos outros ou precisava dos outros. Agora eu começo a fazer pelos outros, né? Isso é a característica da pessoa que está adquirindo a saúde espiritual, né? Que está adquirindo a condição mais elevada, é a condição de fazer para os outros aquilo que antes ela exigia dos outros ou requisitava dos outros, tá? Ok? Vamos ver se a gente termina, que eu acho que vai ser meio difícil. Vamos lá. Temos mais uns minutinhos, né? André observou então que efetivamente escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Quer dizer, lá no meio da turma, né? Da assembleia lá, as pessoas estavam esguichando energias. Mas como é isso, Alexandre? Esguichando energia? É porque o tempo todo nós estamos exteriorizando as nossas forças, né? O tempo todo nós estamos pensando, e quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. O tempo todo nós estamos criando formas de pensamento, nós estamos emitindo vibrações, o tempo todo. Uma pessoa que está com raiva, por exemplo, está com ódio, ela, se a gente pudesse ver, a gente veria uma tempestade ao redor dela, soltando raios para todo lado. Nuvens pesadas, nuvens escuras em torno dela,
soltando verdadeiros raios para todo lado. Raios ectoplásmicos, né? Gastando força vital e sintonizando quantidades desequilibradas, né? Por isso, então, que aquela assembleia, que não estava propriamente com raiva, mas estava emitindo pensamentos desencontrados, estava esguichando forças ectoplásmicas que se entrechocavam de maneira lastimável, né? Emissões mentais escuras, né? Estavam esguichando contínuas e entrechocando-se de maneira lastimável. Os encarnados mais pareciam crianças inconscientes, pensando em termos indesejáveis e expressando petições absurdas, no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Quer dizer que no ambiente ali, material estava silêncio, né? Por isso que não pode confundir uma coisa com outra, né? Às vezes você está em silêncio ali, mas o pensamento das pessoas está a mil e emitindo vibrações de teor negativo, né? Ou positivo, se elas tiverem disciplina mental, né? O nosso esforço deve ser de conexão com o alto, conexão com os mananciais divinos, né? O silêncio mental, a meditação, né? Quando a gente se esvazia do eu. Por isso que Joana de Anjos fala tão bem da meditação, sugere que os médiuns meditem, utilizem como uma oportunidade de autoconhecimento, de equilíbrio interior, né? Porque nós vamos nos esvaziando do ego para nos preencher do self, do eu superior, do eu divino, né? Vai se aprendendo a silenciar a mente, a tranquilizar a mente. Então aquele turbilhão mental, aquele negócio de ficar esguichando irradiações a esmo, aquilo tudo vai acabando. Essa perda lamentável de energia que nós costumeiramente fazemos vai diminuindo. Até a Joana de Anjos fala que o ser humano fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, mas agiganta-se se consegue viver em silêncio mental. Né? Quer dizer, há nobreza quando a gente consegue se comunicar, tá? Mas quando a gente aprende o silêncio mental, né, a gente começa a conservar muito mais energias essenciais para nós, né? Para os nossos trabalhos mediúnicos, para a nossa preparação. Nós não podemos só esperar que os espíritos façam tudo por nós, como se fosse tudo de lá para cá. Há que nós exercitarmos o autodescobrimento, a autoobservação, a autopercepção, para que nós aprendamos a auxiliar mais para colhermos resultados melhores, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Não, só para terminar, esse último parágrafo aqui, tá? Aí a gente termina. Exigindo a presença, ó, olha em que se baseava o pensamento dos encarnados. Estavam exigindo a presença de amigos desencarnados, sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Né? Então, aqui alguns exemplos de pensamentos que não estavam ajudando e que aquelas pessoas estavam produzindo mentalmente. Tá? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Aí na terça-feira a gente retorna. Aí vai dar para a gente demonstrar melhor, Maria Lígia, lá o que vai acontecer. Como é que o médium incorporado do espírito da enfermeira lá, como é que eles vão poder agir? Tá? Aí vai ficar para terça-feira, tá bom? Aí a gente vai conversar a respeito. Vamos fazer a nossa prece então, né? Agradecendo os amigos espirituais que aqui estão também, aproveitando
os recursos que jorram do alto, junto com as nossas próprias energias, para que nós tenhamos a saúde necessária, para que tenhamos o equilíbrio físico e mental que nós tanto necessitamos. Pedimos, Senhor, que todos nós possamos nos retirar desse estudo, permanecendo com as melhores energias, com o melhor bem-estar, com pensamentos de paz no nosso interior, com o nosso coração tranquilo, para que nós tenhamos uma boa noite e durante a noite possamos aproveitar ao máximo os momentos que teremos de liberdade espiritual. Para isso contamos com o teu auxílio, com o auxílio dos bons espíritos, como sempre. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Pela participação de todos, pelas vibrações, pelo carinho. Então, terça-feira a gente continua, tá bom? Um grande abraço e boa noite a todos.